E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, dando continuidade aí à resolução da prova de matemática 2019 do Colégio Naval, é a prova amarela. Vamos então à questão número 2 dessa prova, cujo enunciado é o seguinte: seja y igual a mx ao quadrado mais m menos 1x menos 16, um trinômio do segundo grau na variável x e com m pertencente aos conjuntos dos números reais. Sabendo-se que as raízes R1 e R2 de y são tais que R1 menor do que 1 menor que R2, a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m é... Bom, vamos fazer aqui antes uma pequena recordação, antes de nós resolvermos essa questão. Bom, vamos lembrar o seguinte: se eu tenho uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencentes aos reais e um número arbitrário alfa também pertencente aos reais, eu tenho duas situações quando este número alfa está entre as raízes desta função. Em primeiro lugar, quando eu tenho o a maior do que zero, eu vou ter então a concavidade da função quadrática voltada para cima. Aqui então eu tenho as raízes R1, R2 e o número alfa entre elas. Neste caso, então, eu tenho que f de alfa é menor do que zero, ok? Bom, mas eu também tenho a seguinte situação: quando eu tenho o a menor do que zero, eu vou ter, então, a concavidade voltada para baixo. Vou ter as raízes R1 e R2 e o alfa entre elas. Neste caso, eu tenho que f de alfa é maior do que zero. Então, vejam vocês que, para que um determinado número eu garanta que ele esteja entre as raízes da função quadrática, né? Um número arbitrário esteja entre as raízes da função quadrática, a condição necessária e suficiente para isso é que a vezes f de alfa seja menor do que zero. Por quê? Porque quando a é maior do que zero, f de alfa será menor do que zero, quando o alfa estiver entre as raízes, aqui é R2, né? E quando o alfa for menor do que zero, o alfa estando entre as raízes, o f de alfa será maior do que zero. Ok? Então, eu tenho que a condição necessária e suficiente para garantir que este número alfa esteja entre as raízes é que o valor de a na função quadrática do coeficiente a vezes o valor numérico da função f para x igual a alfa, que isso tudo seja menor do que zero. Aqui, ó. Este produto vai dar menor do que zero, né? Positivo vezes negativo, negativo vezes positivo. Ok? Então, agora, vamos passar à solução
do nosso problema. Eu tenho y igual a m x ao quadrado mais m menos 1x menos 16, né? Bom, as raízes, então ele já disse que as raízes são R1 e R2, e que R1 menor do que 1, que é menor do que R2. Então, este aqui, ó, é o meu alfa, certo? Bom, vamos calcular primeiro, então, f de alfa, né? Que no caso aqui é f de 1. F de 1, então, será m, que multiplica 1 ao quadrado, mais m menos 1 vezes 1, menos 16. Isso, então, vai ser igual a 2m menos 17. Perfeito? Ok. Então, eu tenho que fazer a condição necessária e suficiente, é A vezes f de alfa menor do que zero. Bom, este aqui é o A. Certo? Aqui, ó. O A é igual ao M. Ok? A igual a M. Então, eu posso escrever que M vezes 2m menos 17, isso tem que ser menor do que zero. Ok? Na realidade, isso aqui vai dar uma inequação do segundo grau, certo? Porque se eu multiplicar isso aqui, né, eu vou ter 2m ao quadrado menos 17m, isso tudo menor do que zero, certo? Aqui nessa inequação aqui em m, né, eu vou ter duas raízes, ok? Vou ter aqui 0. E aqui a outra raiz será 17 meios ou 8,5. Ok? Aqui, ó. M igual a 0. E aqui 2m menos 17 igual a 0 vai dar 17 sobre 2 ou 8,5. Ok? Resolvendo essa inequação, os extremos deste intervalo de 0 a 8,5 estão fora. Então, esta aqui é a solução da inequação. Certo? Bom, mas ele quer essa solução da inequação, aqui, ó. Ele diz a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m. Então, ele quer a solução dessa inequação no conjunto dos números inteiros. Então, a solução desta inequação é o conjunto dos m pertencentes a z,
tal que 0 é menor do que m, que é menor que 8,5. Ok? Então, esse conjunto S é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? E o que ele pede no enunciado? A soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m. Você pode simplesmente somar esses valores aqui. Você vai encontrar o valor que se pede, né? Ou você pode fazer também uma solução através de uma soma, né, de uma PA de razão 1. Né? Isso aqui seria uma PA de razão 1. Uma progressão aritmética de razão 1. Certo? Então, como que seria a soma dos valores? Soma dos termos de uma PA. Primeiro termo, mais o último termo, vezes o número de termos, que é 8. Isso aí dividido por 2. Fazendo as contas, você vai encontrar como solução 36. Ok? Gabarito, então, letra A. Perfeito? Tranquila a questão, né? Isso aí. Até a próxima, então.